Ontem a gente conversou com uma colega jornalista que falava direto da Argentina, falando sobre a expectativa, né, da chegada, do início da vacinação no nosso país, aqui dos nossos hermanos. É difícil, né, arrumar um sinônimo, não esse cafona dos hermanos para falar dos argentinos. Mas enfim, finalmente nessa terça-feira teremos a distribuição da vacina Sputnik V para os argentinos. E a gente está na ponta da linha agora com a jornalista brasileira que vive no país, a Luciana Rosa. Luciana, bom dia. Muito obrigada por conversar com a gente. Já foi dado início aí nessa vacinação? Alguém já recebeu a primeira dose? Quem é que vai receber a primeira dose? Conta tudo para a gente. Obrigada por participar conosco. Muito bom dia. Ainda não, a gente está na expectativa de que a partir das 9 da manhã aconteçam as primeiras vacinações aqui na Argentina, que deve começar na região da província de Buenos Aires, no Hospital Posadas, com a presença do ministro da Saúde, Inês Gonçalves Garcia, e também aqui em Buenos Aires deve acontecer simultaneamente num hospital chamado Argerich e nas demais 23 jurisdições, né? A gente está na capital federal, então devem acontecer por volta das 9 da manhã nas outras 23 províncias da Argentina. Primeiramente, o pessoal da saúde deve ser vacinado, logo que essas doses sejam administradas no pessoal de saúde, nos profissionais de saúde que estão na linha de frente da Covid-19, e que tenham comorbidades, que apresentem risco também à sua saúde, a complicações em caso de contrair o coronavírus. Depois, se pretende vacinar maiores de 70 anos, logo o pessoal de segurança, Forças Armadas e, finalmente, o pessoal docente. São 300 mil doses que chegaram na véspera do Natal aqui na Argentina e são esperadas ainda 20 milhões para janeiro e fevereiro e talvez 5 milhões a mais já em março. A Argentina, então, ela foi um dos países, acaba de entrar no grupo de 4 países da América Latina que começa a vacinar. Ele já está entre os 4 países que possuem a vacina, com a exceção de não ser, então, o país que tenha vacinas provenientes do laboratório Pfizer-BioNTech, senão aí a vacina russa Sputnik. 5 para alguns, 5 para alguns, V para outros, a gente ainda está discutindo essa polêmica por aqui. A Argentina vai ser, a partir das 9 da manhã de hoje, então, o primeiro país fora da Rússia a aplicar efetivamente essa vacina, porque ela está aprovada para utilização na Bielorrússia também, que deve começar a vacinação somente no mês de janeiro. Então, são esperadas aí a aplicação em simultâneo dessas primeiras doses, são 123 mil na província de Buenos Aires, que é a região mais populosa e para a qual foi destinada a maior parte dessas vacinas. Aqui na capital argentina, na capital federal, serão 23.100 doses. O resto dessas 300 mil, desse total de 300 mil, será administrado em todo o país. Lembrando que a Sputnik é uma das vacinas que precisa de 2 doses, ou seja, daqui a 21 dias, essas pessoas que receberam a primeira dose da vacina terão que voltar a ser vacinadas. A gente está na expectativa, então, do começo da imunização aqui no país vizinho ou dos hermanos, como a gente acaba caindo sempre no clichê e chamando a gente dessa maneira. Não tem muito jeito, né, Juliana? Não. Mas sabe, eu queria saber de você o seguinte, porque essa vacinação... eu te chamei de Juliana? Luciana. Ô, Luciana. Tudo bem. Não, vamos lá. A Luciana estava falando um pouco sobre o cronograma desse processo de vacinação que tem início hoje na Argentina. E ele começa com a Sputnik, com essa vacina russa. Exato. Só que mais para frente, portanto, haverá doses, muito possivelmente da Pfizer. É isso que foi negociado pelo governo argentino? Repete pra gente esses números em relação às da Pfizer, porque o que eu estava vendo nessa semana, e aí você me corrija se eu estiver errada, é que esse volume de doses da Sputnik V é muito baixo, quer dizer, ele dá conta de praticamente 1% da população argentina, é muito pouco até aqui. Haverá necessidade, portanto, dessas outras vacinas, né, Luciana? Sem dúvida, mas ele não é muito baixo. Se você comparar, por exemplo, com outros países da América Latina, apenas o México conseguiu uma quantidade um pouco mais expressiva das vacinas da Pfizer, que estão realmente sendo muito disputadas mundialmente. A primeira remessa que chegou ao México, por exemplo, foi de apenas 3 mil doses. Depois, outras 42 mil doses chegaram no sábado. O Chile, que foi o primeiro sul-americano a vacinar, recebeu 10 mil doses. E a Costa Rica,
Rica, que foi também dos primeiros países latino-americanos a receber menos de 10 mil doses. Aqui a primeira remessa chegou com 300 mil. A Pfizer está tendo um impasse com o governo argentino, apesar de ter sido das primeiras também a negociar, dos primeiros laboratórios a negociar com o governo, por questões jurídicas, legais, em relação à responsabilidade sobre os efeitos dessa vacina. Uma questão de jurisdição de quem será responsável por possíveis efeitos colaterais nessas pessoas que recebam a vacina. A Pfizer ela não quer se fazer responsável, então está negociando aí com o governo argentino para ver como esses detalhes de jurisdição vão ficar para que a vacina finalmente seja aplicada, porque ela já está aprovada pela, que seria a FDA aqui da Argentina, já estaria então liberada para aplicação emergencial. Depois a Argentina ela tem acordos, deixa eu te passar alguns números aqui, com a AstraZeneca, 9 milhões com 22 milhões e 400 mil doses, tá, com a AstraZeneca, 9 milhões com a COVAX, além de ela estar também negociando, obviamente, como eu já falei, com a Pfizer, com a Sinovac e com a Janssen. Então, a Argentina está realmente trabalhando com várias frentes, porque são mais de 40 milhões em total da população argentina. Como você já falou, realmente vai necessitar de uma dose ou de um número bastante expressivo para poder imunizar aí boa parte da sua população. A Argentina aqui hoje tem 1,6 milhões de pessoas contaminadas pelo coronavírus, com mais de 42 mil mortos por Covid-19. Tudo questão de perspectiva, né, Luciana? Pode ser um número que não seja tão abrangente num primeiro momento, mas muito maior do que, por exemplo, o Brasil, né? Que sem tem dúvida, zero vacinado. Previsão é de zero. Sem dúvida. Ô, Luciana, outra coisa. Ontem a gente conversava com uma colega nossa jornalista, também que trabalha aí na Argentina, e a gente abordava o seguinte ponto. Tem algum movimento anti-vacina nesse momento na Argentina? Porque no Brasil, certamente você ouviu falar de discussões em redes sociais, de gente dizendo que não quer tomar vacina, ou que não quer tomar vacina X, só quer tomar vacina Y. E a primeira dose a ser distribuída aí é justamente a russa, a Sputnik V. Como é que está a reação das pessoas, como é que está a receptividade, né, melhor dizendo, a essa vacina russa? Sem dúvida, não houve nenhuma marcha, porque, bom, a Argentina conhecidamente é o país dos protestos, ou seja, ninguém foi para as ruas protestar contra a chegada dessa vacina. No entanto, o fato de ser o único país que está recebendo a versão russa do imunizante, né, gerou e tem gerado muito ruído nos meios de comunicação argentinos e entre a população que está realmente muito desconfiada. Acho que acontece aí uma circulação de um discurso exatamente como eu falei antes, desconfiança com relação a que efeitos colaterais ou que efetividade possa ter essa vacina com relação à Pfizer, por exemplo, que é a que está sendo já aplicada mundialmente. Então, sim, existe um temor e existe uma polêmica em função da origem da vacina. A Argentina ela vive um cenário político muito parecido ao Brasil, no sentido de uma divisão entre quem é partidário ao governo e quem é opositor em termos de discurso, de ideologia, de votos. A gente vai ver isso hoje, por exemplo, com a votação do aborto, e a vacina não deixa de entrar nesse cenário. Então, realmente há aí uma divisão bastante grande entre aqueles que confiam nas medidas tomadas pelo governo, que respeitam a quarentena, que não criticaram, porque também aqui na Argentina tivemos uma quarentena muito longa, desde março a mais ou menos novembro, então foi uma dos lockdowns mais longos, para dizer de uma forma exagerada, do mundo e com certeza da América Latina. Foi um dos primeiros países a fechar fronteiras. A gente está nesse momento, por exemplo, com as fronteiras fechadas novamente para o turismo, para os países limítrofes, e incluindo o Brasil, né? Até o dia 8, nenhum turista brasileiro pode entrar na Argentina. Muitos brasileiros perderam seus voos ou tiveram complicações porque já tinham as férias, a viagem marcada para a Argentina e não puderam ingressar ao país na medida que passou a valer a partir da 0 hora do último dia 25.
Luciana, você abordou um ponto que é muito importante, né, e que vai também virar foco das notícias aí da cobertura da imprensa, além da distribuição das doses da vacina, é a votação da legalização do aborto no país. No Senado, né, essa proposta que foi, na verdade, uma promessa de campanha do presidente eleito Alberto Fernandes. Queria te ouvir a respeito disso, como é que está a expectativa? Você já falou de polarização por aí, né? Sim, exatamente. Várias pesquisas, eu venho escrevendo sobre o tema há muito tempo, desde 2018, quando a lei foi votada pela primeira vez, durante o governo do Maurício Macri, que passou também na Câmara de Deputados, e logo foi uma lei que não conseguiu passar pelo Senado, onde será votada durante a tarde de hoje até a madrugada de amanhã, ou seja, somente amanhã a gente vai ter o resultado final de se essa lei sai ou não. Ela recebeu algumas modificações desde o texto de 2018, foi um texto não só impulsionado pelo executivo, senão que redatado também pelo executivo, ou seja, foi desenhada e impulsionado por esse setor, o que modifica bastante a questão de pressões dentro do que seria a ala governista que participa do Senado, que seria a ala... Bom, o governo é um governo peronista, mas o peronismo, ele existe de esquerda, de direita, os mais conservadores, os menos conservadores. E aqueles peronistas, senadores, mesmo que sejam governistas e de alguma maneira tenderiam a votar a favor dessa lei, respondem muitas vezes a províncias muito conservadoras, muito influenciadas pela igreja, e isso poderia, de repente, tornar ainda mais complicada e mais acirrada a votação, que nesse momento, para que vocês tenham uma ideia, a favor nós temos 33 votos contra 32. Ausentes seriam 2 senadores e indecisos temos 5. Em caso de que aconteça um empate na noite de hoje, quem desempata é a vice-presidente Cristina Fernandes de Kirchner, que é, como seu rol de vice-presidente, a presidente do Senado. Então, ela teria esse voto de Minerva. Ela só vota em caso de empate. E dentre a população, né, a opinião pública, a maioria das pesquisas mostra uns 50% a favor e uns 50% contra. Dependendo do instituto que tenha feito a pesquisa, ela pode variar um pouco, mas é quase uns 50-50 no total de pesquisas. Um dado curioso é que a maioria dos católicos pesquisados por um instituto recentemente não está contra, não é contrário ao aborto, à interrupção voluntária da gravidez, senão distou um pouco mais sobre a questão dos motivos, ou seja, em caso de risco de vida e em caso de estupro, que seriam as maneiras pelas quais hoje uma mulher aqui na Argentina pode solicitar um aborto em um hospital, eles não são contrários. O que fica um pouquinho mais, essa porção ela diminui um pouquinho mais, é quando realmente depende apenas de uma vontade, de um desejo da mulher sobre o seu próprio corpo. Certo, a Luciana Rosa conversando com a gente direto da Argentina, direto de Buenos Aires, é jornalista, trabalha lá desde quando? Desde 2010, 2011? 2011, exatamente. Tá até com um tiquinho de sotaque, tá bonitinha. Luciana, sim, muito obrigada. Então, muito obrigada pelas suas informações, obrigada por trazer todos esses detalhes aí da Argentina aqui para o ouvinte da Band News FM, e até uma próxima, viu? Só mais um ponto, como eu vi que o correspondente de Londres lhe mostrou também um acessório, eu trouxe para mostrar para vocês que é o que vai se ver muito nas fotos hoje aqui na Argentina, que é aqui o lenço do aborto legal, que é, mais uma vez, os lenços, então, dominando campanhas aqui na Argentina, assim como as madres e as avós da Praça de Maio. Dessa vez teremos os lenços verdes para quem defende a legalização do aborto e os azuis para quem está contra, então, a promulgação dessa lei. Muito obrigada. Para quem está acompanhando pelo rádio e não viu na transmissão do YouTube, é uma espécie de bandana, né? Um lencinho para amarrar no pescoço, na cabeça, enfim. Luciana, bom trabalho para você, viu? Vai trabalhar bastante nessa terça-feira. Um abraço. Um abraço. Um abraço.